paz do Senhor a todos. Estamos de volta com o programa História e Geografia Bíblica. Como os irmãos e todos aqueles que têm acompanhado, nós estamos gravando sobre as viagens de Paulo. Nos últimos episódios, nós viemos falando da primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem e finalizamos a terceira viagem, mas ainda tem algum assunto sobre ela, porque Paulo ele vem lá daquela reunião de Mileto, então ele chega novamente ali no continente, na parte da Ásia, e ele chega ali em Tiro, vai até Cesareia, depois vai a Jerusalém, e essa história que nós vamos contar hoje aqui. Estou aqui novamente com o pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, paz dos seus irmãos. Vinícius, professor. Paz do Senhor, os pastores, paz do Senhor aos irmãos. Paz do Senhor Vinícius. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Nós vamos iniciar lendo um texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 17, que diz assim: Logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Então, aquilo que o professor Vinícius falou em episódios anteriores, aqui é usado o verbo e logo que chegamos. Então, o autor do livro está junto, junto com Paulo e outros irmãos que chegam a Jerusalém. Essa história nós vamos contar aqui hoje, mas o pastor Antônio Carlos vai iniciar e vai contar um pouquinho antes ela. Irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, fazendo uma remissão, uma recapitulação do que aconteceu e já introduzindo no assunto de hoje. Paulo, ele teve a última reunião em Mileto. Isso foi abundantemente abordado na edição passada. E de Mileto, ele partiu, tomou um navio, partindo em direção à região de Israel. Quando nós falamos região de Israel, Israel está dentro de um bloco que inclui a Síria, mais o norte, a Fenícia e a terra de Israel. São regiões muito próximas. Então, eles saíram de Mileto, passaram por algumas ilhas, chegaram Cós, Rhodes, chegaram no porto de Pátara, é isso mesmo? E de lá eles não aportaram em Chipre, passaram tendo Chipre à sua esquerda e chegaram em Tiro, na Fenícia, muito próximo da terra de Israel, ligado, divisa com a terra de Israel. Nós vamos dar um panorama geral para que os irmãos tenham a condição de entender os lugares por onde Paulo passou, e depois nós voltaremos detalhando o que aconteceu em cada lugar desse. Nós podíamos dizer que a terceira viagem, como nas antecedentes, ela terminaria quando Paulo chegasse em casa. E a sua casa estava em Antioquia da Síria, mas ele não iria chegar lá mais, porque o Senhor tinha preparado outro destino para ele. Então, de certa maneira, esta viagem terminaria em Jerusalém. Mas nós podemos considerar que, chegando em Tiro, ele concluiu a missão que foi dada a ele pelo Senhor nas regiões da Ásia e também da Macedônia e da Grécia. Basicamente, ele cumpriu aquela missão dada pelo Senhor. Então, podemos considerar como uma parte da história, quando ele chega em Tiro, até chegar em Jerusalém, acontecem algumas coisas. Vamos considerar que isso seja uma outra parte. Embora que não tenha chegado em Jerusalém ainda. Ele vai chegar em Jerusalém.
Quando ele chega em Jerusalém, acontecem vários fatos que também vai ser considerado uma outra parte da história. É como se a gente dividisse essa viagem em várias partes. Podemos considerar em Tiro a viagem concluída. Mas tem, antes de começar a quarta viagem, que ele vai de Jerusalém a Roma, antes de começar, tem partes, história que acontece com coisas relevantes que vão precisar ser detalhadas aqui. Então, de Tiro, ele vai a Ptolemaida, ainda ali naquela região. De lá ele chega em Cesareia, que é um porto também. Vai ser depois mencionado aqui os detalhes de Cesareia. Nesses lugares aconteceram fatos que vão ser abordados aqui. Nós estamos mostrando os lugares por onde ele passou de forma geral. E de Cesareia ele vai para Jerusalém. Conforme algumas profecias, foi preso em Jerusalém, se apresenta às autoridades, faz alguns discursos na sua defesa e depois é enviado a Roma. Portanto, fechando esses antecedentes e avançando um pouco na história, nós mostramos aqui que Paulo conclui a terceira viagem, chega a Tiro, de lá chega em Jerusalém e ali se desenvolve uma outra história que vai merecer inúmeros comentários pelos participantes aqui desta mesa. Então eu passo a palavra aqui ao nosso moderador, que é o pastor Ian, para ver se ele vai falar alguma coisa ou se vai passar para o professor Vinícius. Professor Vinícius tem bastante assunto sobre o assunto aqui mencionado, que é essa chegada da terceira viagem de Paulo, mas eu já queria adiantar aqui que nós temos alguns fatos muito interessantes aqui. Primeiro, a citação, o professor Vinícius vai dar continuidade a isso, que aqui, aquilo que eu citei no outro episódio, eles chegam à casa, lá em Cesareia, eles chegam na casa de Filipe, que era um dos 7 diáconos, dos primeiros 7 diáconos que foram levantados lá no começo do livro de Atos. E foi esse Filipe que batizou o eunuco quando ele vinha lá do templo em Jerusalém, ele acompanhou o carro, o Espírito Santo deu uma revelação para ele acompanhar o carro, entrar o carro. E agora aqui a palavra diz, no 21:9, diz assim, ó: e tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, donzelas quer dizer jovens, ainda solteiras. Então, e profetizavam, olha só. E aqui, um detalhe importante, ele é chamado de evangelista. E um segundo ponto que tem aqui, que eu já vou adiantar, mas o professor Vinícius vai dar continuidade a esse assunto. Aqui aparece o profeta Ágabo, o mesmo que profetizou aquela fome lá e que se cumpriu, né? E agora ele pega a cinta de Paulo e ele amarra os pés e as mãos e diz assim: o dono dessa cinta vai ser preso e vai ser amarrado dessa forma, e isso se cumpriu novamente. Mas o professor Vinícius vai dar mais detalhes desses assuntos, inclusive um pouquinho antes ali. Amém. Vamos, então, corroborar com o que foi dito, que nós temos uma etapa de transição. Sim. Entre a terceira e a quarta viagem. A terceira viagem que já foi mencionada, trabalhada nos episódios anteriores, e o que nós chamamos de quarta viagem é a viagem de Paulo a Roma. Então, por vezes, em alguns mapas, os irmãos não encontram a expressão quarta viagem, mas encontram Roma. Então, é a mesma informação. Então, nós temos aqui exatamente quando Paulo sai de Pátara
então chega em Tiro. Nós temos essa sucessão de cidades, Tiro, Ptolemaida, Cesareia, até que então sobem a Jerusalém. Tiro é uma cidade portuária, não é? Sim. E muito mencionada mesmo nos dias do Velho Testamento. Então, esse local já era, então, um local específico de encontro e de comercialização de mercadorias para que fossem levados para outros continentes. Então, é importante que nós mencionemos essa importância até comercial da cidade de Tiro. Agora, quando Paulo chega em Tiro, lembramos aqui que Paulo tinha uma pressa de chegar em Jerusalém até o Pentecostes. Não sabemos dizer se Paulo chegou, então, a tempo dessa viagem, porque só em Tiro ele vai demorar, então, 7 dias. Então, 7 dias depois já da sua viagem de retorno, né, Paulo está ali com o evangelista, né, com Lucas, como nós informamos aqui, e então chegam em Tiro. E é interessante quanto apreço os irmãos, os servos do Senhor tinham por este pastor, né? Então, Paulo, uma figura querida, né, um valente no evangelho, na obra do Senhor, e, na verdade, a insistência dos servos ali era para que Paulo não fosse a Jerusalém, porque certamente ele seria preso exatamente por causa daquele entendimento, não é, que chegou-se com relação a não seguir as obrigações da lei de Moisés. Mas é importante que a comunhão é preservada, porque os servos do Senhor daquela cidade vão orar junto a Paulo, né? Então nós temos essa experiência, não é, que foi mencionada desde o início de Atos, quando diz assim, e perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Então, essa era a prática da igreja, em comunhão uns com os outros, vivendo em oração e servindo ao Deus vivo. Agora, quando Paulo, então, vai sair de Tiro, ele vai a uma outra cidade que é chamada de Ptolemaida, né? Vamos lembrar aqui que nessa ocasião, Paulo já não vai demorar tanto. 7 dias em Tiro, mas Ptolemaida um dia. Até que, então, Paulo vai deixar esta cidade. Ptolemaida também é uma cidade portuária. Na verdade, todas essas três, Tiro, Ptolemaida e Cesareia, as 3 são cidades portuárias. Agora, depois de um dia, então, quando eles chegam a Cesareia, vamos frisar um pouco a importância dessa cidade de Cesareia, porque desde do governo de Herodes, né, que então governava aquela região palestina, a capital não estava em Jerusalém. Politicamente, sob o governo de Herodes, desde Herodes o Grande, né? Então, Cesareia foi transformada numa capital. Então, até hoje existem ruínas, não é? Das construções, de fortaleza, o próprio palácio onde Herodes também ficava por algumas vezes. Essas ruínas existem até hoje. Então, dada a importância dessa cidade, porque ela era uma cidade costeira e tinha, então, uma proximidade com Jerusalém, com aquele centro da Palestina, e também já dava acesso ao mar para uma determinada viagem, já com acesso ao mar Mediterrâneo e a outros territórios. E essa cidade era tão importante para Roma, esse nome Cesareia não veio por acaso, que quando Herodes Arquelau, que era um dos tetrarcas, o que cuidava da Judéia, eles exilaram, Roma exilou no ano 6 depois de Cristo, os prefeitos, os governadores, eles tinham como base Cesareia. Até Pôncio Pilatos, que depois veio a governar
a Judéia, mas a base deles era em Cesareia. Tão importante era essa cidade para Roma. Um centro político, né? Agora, um outro detalhe aqui, está até mais afeito a vocês. Mas vou lembrar. Ptolemaida vem de Ptolomeu, né? Perfeito. Bem lembrado. Que foi... Aliás, você citou, professor Vinícius, Herodes. Herodes também era um título, não é? Exato. Não era exatamente o nome da pessoa, era o título do governante. Todos eles chamavam Herodes. Isso. Aliás, nem todos, mas uma dinastia chamava Herodes. E Ptolomeu também era outro título dos governadores do Egito. Numa determinada ocasião. Era uma dinastia também. Então, se vê uma marca dentro de Israel de Ptolomeu, porque teve uma ocasião que o Egito dominou a terra de Israel. Teve uma ocasião que a Síria, a Mesopotâmia, dominou sobre Israel. Então, as marcas vão ficando por ali com o nome dessas cidades. Outro detalhe também, porque agora nós estamos entrando nos detalhes, é que o pastor Ian, ele falou que o Herodes era um dos tetrarcas. O tetrarca, o que era tetrarca? É que o imperador, ele dividia o reino em 4 partes. Então, 4 no grego é tetra, né? Isso. Então, o tetrarca era cada um dos governadores dessas 4 partes divididas do império. Sim, lembrando que quando nós estamos, então, na região de Cesareia, Paulo, ele vai encontrar-se com um homem que nós conhecemos, né? Que é ali o Filipe. E lembrando que Filipe, ele é mencionado em Atos 6, quando fala do levantamento de 7 homens de bom testemunho para que pudessem, não é, servir à mesa, para que pudessem, não é, zelar, não é, pelo o cuidado diário, enquanto os ministérios, então, se dedicavam ao ministério da palavra e à oração. Então, esse homem aqui, que antes é visto como diácono, agora evangelista. Então, nós percebemos que não havia uma importância necessária num título, mas o que importava era a função. Então, este homem estava dedicado à obra do Espírito Santo, tinha um lar de testemunho, 4 jovens de testemunho, porque profetizavam, né? Então, eram usadas com dons espirituais. E isso, né, nos dá muita referência de um lar, né, certamente, que temia ao Senhor. Então, nós temos a figura desse homem até que Paulo, então, já quando sai de Cesareia e entra nas regiões da Judéia, aí sim, em direção a Jerusalém, antes mesmo de estar em Jerusalém, ele se encontra com um profeta, que já havia aparecido antes, que é Ágabo. Havia trazido uma profecia sobre fome e agora traz a profecia sobre Paulo, seria aprisionado. Cabe um detalhe muito importante, é a presença da profecia no meio da igreja. Vamos lembrar aqui, sem profecia, o povo se corrompe. E o testemunho de Jesus, quer dizer, o testemunho do corpo, a igreja que é corpo de Cristo, é o espírito de profecia. Portanto, uma igreja sem dons espirituais, não é? Certamente ela não está se alimentando com a revelação, com tudo aquilo que o Senhor tem à disposição do seu povo. E é importante que não somente no início da igreja primitiva, mas até os dias de hoje, a importância da profecia, a voz do Senhor, direcionando, instruindo, e consolando, edificando, exortando aos seus servos, e o propósito de tudo isso é a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos a profecia dada até quando Paulo, de fato, vai chegar em Jerusalém, não é? A subida, então, para Jerusalém, nós vamos entrar agora, vou passar aqui a palavra, e nós vamos, então, entender como foram os fatos, agora de fato, na cidade de Jerusalém. Perfeitamente. Ainda fazendo, professor Vinícius, algum comentário nesses antecedentes de Jerusalém, antes de chegar em Jerusalém, já foi citado por você
realmente não havia preocupação com o título. A presença do Senhor era muito forte. Não havia lugar para esse tipo até de vaidade, não é? Eu acredito que ninguém chamava Paulo de pastor Paulo. Chamava de Paulo mesmo, porque o importante não era título, o importante eram as coisas maravilhosas que Deus realizava pelas mãos de Paulo. A operação do Espírito que era importante. Então nós vemos aqui que na passagem de Tiro, houve dons. Em Cesareia, houve dons espirituais. E os dons diziam assim, que Paulo seria preso, passaria por tribulações. E os discípulos pediram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas acontece que Paulo ele vem comentando, desde a ocasião que ele estava em Éfeso, ele vem dizendo que convinha que ele fosse a Jerusalém e que fosse também a Roma. Ele já tinha orientações do Senhor. Então ele falou que esses irmãos não se preocupassem, porque ele estava pronto não só para ser preso, mas também para morrer em nome do Senhor Jesus. Depois o profeta Ágabo, lá em Cesareia, diz a mesma coisa, já de forma assim muito veemente, usando até a cinta dele para demonstrar o que realmente ele disse, olha, não tinha nada que ia demovê-lo desse propósito. Ele estava assim muito bem orientado pelo Senhor. Voltando um pouquinho, então estamos falando aqui de duas coisas, né? Do propósito de Paulo, da definição dele. Não tinha nada que fizesse que ele voltasse atrás. Estava muito seguro no Senhor e também com relação às operações do Senhor. O Filipe era diácono, mas ele evangelizou o eunuco de Candace, foi arrebatado, batizou o eunuco. Então, essas operações é que eram e que continuam sendo importantes na nossa vida. O título não vai resolver a eternidade. E a igreja primitiva, por onde os discípulos passavam, sabiam perfeitamente disso e valorizavam esse aspecto de ver a operação do Espírito Santo. Bom, saindo de Cesareia, eles caminharam para Jerusalém. Eu vou citar um nome aqui, até um pouco difícil de pronunciar, não é? Que eles ficaram de se hospedar na casa de um homem Cíprio. Cíprio significa natural de Chipre, também chamado de cipriota. Natural de Chipre, chamado Menazon ou Menazon. Eu vou citar, eu conheço pouca coisa da língua inglesa, é onde surgiria o nome Mason, em inglês, exatamente dessa passagem aqui. E esse discípulo, o antigo discípulo, acompanhou Paulo e chegam em Jerusalém, na casa de Tiago, irmão do Senhor. Depois, Paulo faz um relatório da viagem dele, conta para os discípulos que lá estavam, não somente Tiago, mas os outros discípulos, as coisas maravilhosas que Deus operou, as milhares de pessoas que se converteram ao Evangelho e que andavam na presença do Senhor, judeus zelosos que estavam na presença do Senhor, e houve uma alegria, uma glorificação ao Senhor muito grande. Em seguida, um dos discípulos manifestou uma preocupação que era geral, de todos eles com Paulo, que ele precisava ter certos cuidados, porque os judeus tinham em mente que Paulo pregava que não deveria guardar a lei de Moisés, que era uma coisa muito bem guardada pelos judeus. Representava, seria quebrar a lei de Deus para eles. E que Paulo ele iria entrar no templo, ia ser reconhecido. E eles falaram, todos sabem, os judeus sabem, todos sabem,
que você prega que não é preciso circuncidar, não é preciso guardar a lei, que na verdade não era exatamente isso. Se referia a uma nova aliança, da bênção do Senhor derramado, o batismo com o Espírito Santo, mas para os judeus que estavam endurecidos na lei de Moisés, seria muito difícil compreender isso. Então eles deram um conselho a Paulo. Tem 4 pessoas aqui que fizeram um voto. Aparece o voto novamente aqui. Era uma coisa que veio lá do Velho Testamento, Sim. que mais adiante seria abandonado devido aos meios de graça, os recursos da graça, o jejum, a madrugada, e os outros meios de graça. Além dos dons espirituais, queriam suprir todas essas coisas, Deus iria orientar o que ele desejava, isso iria desaparecer. Mas ainda havia pessoas que ainda não havia absorvido completamente a doutrina do Novo Testamento. Eles tinham votos. E os discípulos aconselharam que Paulo também fizesse o voto, porque eles iam raspar a cabeça nesse voto. E que, fazendo isso e entrando no templo, na entrega dessa consagração que eles estavam fazendo, os judeus iam ver que Paulo também estava na lei de Moisés. Só que não resolveu. Quando ele entrou no templo, os judeus que vieram lá da Ásia, precisamente de Éfeso, né? De Éfeso, viram Paulo e alvoroçaram a cidade, gritaram, pediram socorro, que aqui está aquele homem que tem transtornado a lei de Moisés. Criou-se uma confusão muito grande e ainda acusaram Paulo de ter levado homens gentios que não eram de Israel dentro do templo, que seria uma profanação. Eles pensaram que Paulo tinha levado Trófimo, que era de Éfeso, talvez até mais alguém, porque viram Paulo andando com Trófimo, com esse discípulo chamado Trófimo, na cidade. Mas Paulo não introduziu ele no templo, mas pensaram que sim. E arrebataram Paulo, começaram a espancar, tiraram do templo, fecharam a porta do templo e o propósito era matar Paulo. Mas houve a intervenção dos soldados, chegou um tribuno, o tribuno era o comandante das tropas, chamava-se tribuno. Chegou o tribuno com soldados, tiraram Paulo de suas mãos e foram levando para a fortaleza. A fortaleza era a prisão. Era um prédio e que tinha uma escadaria. E quando foram levando Paulo pela escadaria, Paulo pediu ao comandante para dar uma palavra. Foi concedido. Quando Paulo fez menção de que iria falar alguma coisa, houve um determinado silêncio. Mas Paulo começou seu discurso na língua hebraica, na língua dos judeus. Quando eles ouviram Paulo falando em hebraico, eles fizeram um silêncio maior ainda. E Paulo iria dizer de toda a experiência que ele passou no caminho de Damasco, como Deus se revelou a ele, a palavra de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Falou da experiência dele quando ele foi batizado com o Espírito Santo e que o Senhor o comissionou para levar a palavra aos gentios. Quando chegou numa determinada palavra, os judeus que estavam ouvindo gritaram dizendo que esse homem deveria morrer. Não, esse homem não deve viver. Ou seja, profundamente revoltados e não aceitaram o testemunho de Paulo. Eu não sei se eu faço uma pausa aqui para alguns comentários importantes, né? Talvez a gente consiga se deter um pouco mais nesse discurso, porque é muito valioso. Exatamente. Né? Então, possivelmente, trabalhar ainda esse Exatamente. Nós estamos adiantados no tempo. É importante citar 2 coisas aqui. Uma, que foi feito o Concílio de Jerusalém
justamente para conscientizar os judeus convertidos que a circuncisão, a lei, ficaria para trás, e ali houve até um convencimento de um grupo ali. Mas nós vemos agora que na volta da terceira viagem, volta a ser citado tudo isso novamente. É claro que ali tinha judeus que não eram convertidos, mas as acusações foi contra Moisés, contra as leis de Moisés, contra a circuncisão. E olha, a coisa foi tão séria que aqui em Atos 23, 12, diz assim, ó: e quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem bebiam enquanto não matassem a Paulo. Então o negócio seria um pouco mais adiante, né? Mas era um ódio, era uma coisa que tinha ali. Mas isso nós vamos continuar no próximo episódio, falando ainda daqui de Jerusalém, os preparativos para a quarta viagem. Não vamos entrar na quarta viagem ainda, mas toda essa parte aqui de Jerusalém, o deslocamento de Paulo lá para Cesareia, né? O tribuno recolhe ali, coloca quase 500 soldados, saem às 3 horas da manhã e vão para Cesareia, e lá novamente Paulo é meio que julgado ali, ele discursa novamente, mas isso é no próximo episódio. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor, amém. Paz do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, Vinícius. Amém. Pai do Senhor aos irmãos. A paz do Senhor a todos.